neste momento, às 10 horas 5 minutos, e se prepara ali para fornecer informações para a imprensa. Vamos acompanhar então ao vivo o que tem a dizer. Eu ia te mostrar uma imagem de alguns veículos que já estão em frente ao hospital e agora fomos juntos aqui surpreendidos pela chegada do médico e vamos acompanhar se vai ser oficializada neste momento a alta de Jair Messias Bolsonaro, que recebeu a decisão para a prisão domiciliar. Se ocorrer a alta, nós veremos então o comboio levá-lo não mais para a Papudinha, e sim para a residência. Esse é o mesmo médico que contou para a gente durante esta semana que a casa de Jair Bolsonaro já estava sendo adaptada para esse sistema que é um estilo home care, né? Para conseguir receber uma pessoa que precisa de acompanhamento médico, precisa de tratamento médico e está essa pessoa apenada. Vão ser várias regras daquilo que ele pode fazer, o que não pode falar ao telefone, usar a rede social. Ele tem muitas regras a serem seguidas, ainda mais numa condição em que ele já esteve em prisão domiciliar e tentou romper a tornozeleira. Atenção, vamos ouvir, 10 horas 6 minutos. Deixar os nossos agradecimentos em meu nome, em nome do presidente Jair Bolsonaro e toda a família, dona Michele Bolsonaro, nossos agradecimentos à equipe médica, nutrição e principalmente à diretoria do Hospital Deve Estar, que nos deu todo o apoio, que foi fundamental para que essa internação transcorresse de forma mais tranquila e célere possível. Sim, o presidente Jair Bolsonaro acabou de ter alta hospitalar, como nós adiantamos há 2 dias. A evolução nesses últimos 2 dias foi o que nós esperávamos, tranquila, sem nenhuma intercorrência, com a medicação totalmente adaptada, já com a transição para a medicação por via oral, para que se use em casa. Normalmente essas infecções agudas, com característica de gravidade, como foi do presidente, na fase inicial do tratamento, gera muita apreensão. Nós médicos, muitas vezes, não sabemos como vai ser o desenrolar da internação e da progressão da doença. Mas, felizmente, ocorreu dentro do previsto. A primeira semana, uma semana mais delicada, a resposta ao medicamento, a resposta imunológica do corpo dele, nós ficamos um pouco apreensivos, mas sempre otimistas. Na segunda semana, ele evoluiu de forma bem satisfatória também, com melhoras progressivas, tanto do ponto de vista laboratorial, quanto clínico e métodos de imagem. Por isso, seguindo a nossa programação, foi realizada a alta hospitalar hoje. Ele já foi imediatamente para casa, acompanhado da dona Michele. Já saiu então? Já saiu do hospital, deve estar chegando em casa. E agora começa-se uma nova fase, uma fase de preparo com fisioterapia motora e respiratória, um programa de reabilitação cardiopulmonar. Nós já discutimos com as equipes específicas de cada modalidade dessa, de cada especialidade, tanto na nutrição quanto na fisioterapia. E nós médicos, sem dúvida nenhuma, estaremos o acompanhando o tempo que for necessário. A que hora ele saiu? A que hora saiu do hospital? Ele saiu tem mais ou menos 15 minutos. E doutor, para casa já com o aparelho de tornozeleira eletrônica, o senhor tem informação para a gente? Quando eu cheguei para programar a alta hospitalar, ele estava no leito. Quando eu voltei, ele já estava vestido prontamente. Pensamos que a alta poderia ser agora no período da manhã. E, para ser bem sincero, eu não vi. Acho que ele ficará em casa. O senhor tinha comentado conosco a respeito de uma cirurgia no ombro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há uma previsão dele retornar para o hospital? Quando que ele deve ficar em casa? Sim. Nos últimos 2 dias, nós nos dedicamos muito à avaliação do ombro, justamente para aproveitar que ele estava no hospital, otimizar
toda a necessidade de exames e também discussões médicas. A nossa previsão é que se faça mais ou menos essa cirurgia num período de 4 semanas. Por quê? Porque justamente um protocolo de 4 semanas após a pneumonia. A gente calcula esse tempo após a alta. Então eu estimo que no final do mês de abril ele provavelmente retornará com tudo organizado para o procedimento cirúrgico de artroscopia no ombro direito. Essas últimas 24 horas de observação foram sem intercorrências? As últimas 24 horas sem intercorrências, apenas na quarta-feira à noite, que ele apresentou um pico hipertensivo, nós fizemos o ajuste da medicação imediatamente e ele respondeu de pronto. A resposta foi rápida. Fora isso, não. Perfil laboratorial ok, raio-x dando sinais de melhora. Eu creio que na próxima internação nós podemos fazer também a tomografia do tórax de controle, que já é uma programação 30 dias pós-alta. Seguimos aqui ouvindo o médico de Jair Bolsonaro e do lado direito a imagem do condomínio, a residência onde, segundo o médico, o ex-presidente já está. Oscila muito, de acordo com, às vezes, com uma notícia ou outra, a expectativa dele em relação a todo o quadro de saúde, porque, na verdade, nós concentramos muito as informações agora na pneumonia, mas vocês todos sabem que são várias comorbidades, várias patologias. Às vezes uma está mais estável, outras menos, mas em forma geral está mais ou menos equilibrado e ele se encontra num bom momento. Agora, do ponto de vista emocional, hoje eu achei ele mais calado, mais pensativo. Não posso te traduzir bem o que exatamente ele estava pensando. A gente sempre respeita, quando ele fica mais calado, a gente deixa quieto para poder ter o maior conforto. Em termos de medicação, doutor Brazicaia, ele vai tomar o que quando estiver em casa? O antibiótico ontem foi o último ciclo, pelo que o senhor havia dito, né? O antibiótico finalizou exatamente ontem pela manhã, conforme a programação inicial. O bom que foi que a nossa expectativa em relação à melhora da pneumonia, ela praticamente se confirmou. O que fica, às vezes, na dúvida inicial são preocupações de complicações, que poderia desencadear intubação, tempo longo, reinfecção, e ele não teve nada disso. Mas dá para dizer que da pneumonia ele já está curado? A pneumonia, ela tem as fases. Então, como eu falei, a fase aguda, subaguda e às vezes cronifica, e não podemos dizer que está curado. É o que a gente pode dizer que encerrou-se a fase hospitalar. Continua-se o tratamento de forma diferente, fisioterapia, respiratória, motora e reabilitação cardiopulmonar em casa, com uma previsão de um novo controle de tomografia em 4 semanas. Nós estamos acompanhando imagens das ruas de Brasília porque o médico afirmou que ele já está em casa. Porém, existem algumas informações divergentes e a possibilidade de o deslocamento não ter chegado ao fim ainda. Por isso a imagem ao vivo, tá bom, pessoal? Porque caso ainda esteja em deslocamento, você vai acompanhar aqui com a gente. Eles nos comunicam. De prontidão, faremos o que for necessário e exigido. E já tem uma programação, doutor, dentro da casa agora para que ele tenha os tratamentos? Por exemplo, segunda-feira vai ser um especialista, terça vai ter outro. Já existe essa programação? Agora nós tivemos que alinhar várias coisas, como eu falei, é um conjunto de medidas que serão tomadas e executadas de prontidão a partir de hoje mesmo, mas essa parte residencial, de logística, organograma de profissionais e todo o preparo do leito ficou a cargo da dona Michele Bolsonaro e da família mais próxima. Ele vai ter que fazer fisioterapia por quanto tempo? Pode detalhar um pouco como é que são essas sessões? O que exatamente ele precisa fazer? Esse pós-operatório. A fisioterapia agora talvez seja a conduta mais importante nessa fase de recuperação. Ela praticamente será diária, intercalando a fisioterapia com a reabilitação. São procedimentos que às vezes se completam, se sobrepõem, mas têm efeitos distintos. E os dois somados melhoram. Na prática, exercício respiratório com aparelho, movimentação, atividade física mesmo em esteira ou bicicleta, controlada, progressiva, de acordo com o cansaço. Não há um tempo pré-estabelecido nem uma carga.
depende da resposta do organismo dele. Isso ele já estava fazendo aqui no hospital. Já no momento que ele apresentou a primeira melhora, nós já introduzimos a fisioterapia, sim. Todos os dias, aqui no hospital, 3 vezes por dia. Existe algo que a equipe médica tenha dito que ele não pode fazer? O presidente Bolsonaro é tido na avaliação de que ele tem um pouco de indisciplina em relação à alimentação, mas existe algo que a equipe médica orientou que ele está vetado que seja feito? Essa disciplina, esse entendimento do que deve ser feito, eu particularmente percebo que ele vem vindo colaborando há algum tempo, alguns meses posso dizer. Ele tem a percepção exata de que mais disciplinado é a resposta aos sintomas, principalmente aos soluços que o incomodam profundamente. Ele percebeu que sim, que é importante, mas eu o vejo hoje bem mais disciplinado, bem mais colaborativo. E nós fizemos também aqui já todo um preparo de testes, às vezes, com alimentos e de forma menos ácida e observando a melhor resposta a cada grupo de alimento. E nós tivemos melhora um pouco acima da média nessa internação. Então, provavelmente, a equipe de nutrição daqui fará contato com a nutrição que o acompanhará em casa para a gente seguir na mesma linha aqui do hospital. A resposta foi boa. Fisioterapia e dieta, né? Fisioterapia, exercícios, dieta e toda a medicação para hipertensão arterial, doença coronária, doença das carótidas, depressão está medicado, um conjunto de remédios para o soluço, são 7 tomadas por dia. Atenção, ao lado direito nós temos um veículo que acabou de passar, que é o veículo que nós temos a informação onde está o ex-presidente da República. A informação que chegou é que ele saiu deste veículo com esta placa do hospital em Brasília e que estariam no veículo o ex-presidente da República juntamente da esposa, a ex-primeira-dama da República, Michele Bolsonaro. Portanto, agora às 10h17, vocês acabam de acompanhar a imagem da entrada no condomínio. Já está, portanto, no condomínio, acaba de chegar o ex-presidente da República, que pelos próximos 90 dias vai cumprir prisão domiciliar. Pela ideia do médico, que ainda fala ao vivo do lado esquerdo da tela, o paciente já teria chegado ao condomínio, visto que, de fato, ele saiu do hospital às 9h45. Então, havia uma ideia de que agora ele já teria chegado. Esse era o entendimento do médico. Porém, ocorreu ali algum atraso ou até alguma estratégia de saída do hospital. Podem ver que o carro chegou sozinho, não chegou escoltado. E acabou de entrar, portanto, neste momento, e ali dobra à direita na rua do condomínio, onde é a casa do ex-presidente da República. Portanto, teremos, a partir de hoje, dia 27 de março, o início de uma contagem, que é o período de 3 meses da decisão de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, após, inclusive, ter solicitado um olhar da Procuradoria-Geral da República para essa decisão. A PGR, que é o Ministério Público Federal, expôs um olhar positivo para a medida de colocar o ex-presidente da República em prisão domiciliar diante da vulnerabilidade da saúde e, após isso, o ministro não precisa seguir o entendimento da PGR, mas foi, sim, na mesma linha da Procuradoria-Geral da República.